E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Ó, videozinho aqui rápido, só para dar um pitacozinho rapidinho sobre essa passagem completamente inacreditável do Dudu pelo Cruzeiro, né? Assim, quando a gente pensa que os clubes brasileiros aprenderam, né? Você vê aí contratações que fizeram um rombo em clubes como o Santos, na época que eles trouxeram o Leandro Damião, para muita gente a pior contratação da história do futebol brasileiro, no quesito custo-benefício. A gente também teve aquela passagem bizonha do Luan pelo Corinthians, em que ele tinha um salário gigantesco e simplesmente não jogava pelo clube, ficou sentado no contrato por um longo tempo. Só que, sei lá, parece que os clubes brasileiros eles vivem num ciclo de erro e depois erro. Não é tentativa e erro e acerto, é erro e erro e erro, que é inacreditável, cara. E essa passagem do Dudu pelo Cruzeiro é mais um capítulo nessa série de inúmeras decisões bizonhas tomadas aí pelos dirigentes brasileiros, né? A gente já tem a confirmação aí de que o Dudu tá fora do Cruzeiro, né? O próprio clube anunciou hoje a rescisão contratual com o jogador. Então aí, 4 meses, né, de Dudu no Cruzeiro. E assim, vale lembrar que ainda teve toda aquela bizarrice, né, dessa chegada dele ao Cruzeiro, porque a gente teve aquele momento, o ano passado, em que o Cruzeiro anunciou a contratação do Dudu, só que aí teve um imbróglio lá com o Palmeiras, ele não conseguiu se liberar, fez um acordo para ficar no Palmeiras, e aí o Cruzeiro, que tinha anunciado o Dudu, teve que recuar, e a contratação não rolou. Aí beleza, passou o tempo, chegou no fim do ano, ele finalmente saiu do Palmeiras, e aí o Cruzeiro mais uma vez foi lá e anunciou ele. Dessa vez a contratação aconteceu, né? O contrato foi assinado. Só que aí a gente tem essa passagem curtíssima e absolutamente desastrosa pro clube, porque pro Dudu, meu irmão, aí foi mil maravilhas, né? E assim, as coisas começaram a dar errado, né? Quando o Cruzeiro passou ali por aquela fase ruim com o Leonardo Jardim, né? Vale lembrar que ainda tem essa questão, né, que o Cruzeiro começa o ano com o Fernando Diniz, trabalho horrível do Fernando Diniz, e aí chega o português Leonardo Jardim para assumir. Teve um momento ali em que as coisas não estavam funcionando na equipe, né? O time não estava fluindo e esteve mal, especialmente na Sul-Americana, né? Porque no Brasileiro até conseguiu uns bons resultados, especialmente jogando no Mineirão, mas na Sul-Americana a campanha do Cruzeiro até que tá horrível, né? São 3 derrotas, inclusive derrotas para equipes assim 1000 vezes menores do que o Cruzeiro, derrotas inaceitáveis. E aí o Leonardo Jardim buscando soluções ali para tentar encaixar o time, ele começou a bancar alguns jogadores, entre eles as duas principais contratações da temporada, acho que dá pra você dizer, o Dudu e o Gabigol. O Gabigol, pelo que eu vi de fora, parece que o Gabigol meio que tá levando essa situação numa boa, né, de virar reserva, mesmo sendo o cara, pô, a contratação mais badalada, uma das contratações mais badaladas do futebol brasileiro. Pelo menos eu não vi nenhuma notícia de que o Gabigol tumultuou o ambiente do Cruzeiro por ter virado reserva. Agora o Dudu, meu irmão, foi uma situação inacreditável, né? Porque assim, quando ele virou reserva, ele já deu essa entrevista aqui, ó. Não me sinto bem em ser reserva. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e de repente começa a ser reserva. Eu estava numa sequência boa, não sei porque o treinador me tirou do time, mas a gente respeita. Primeiro que já tá errado, né? Porque ele não, esse negócio de, fui titular praticamente a vida toda e de repente comecei a ser reserva. Porque ele nem começou a ser reserva no Cruzeiro, ele já tinha começado a ser reserva na reta final da passagem dele pelo Palmeiras. Vale lembrar que não faz muito tempo que o Dudu teve uma lesão seríssima de joelho, né? Rompimento de ligamento, e passou um bom tempo parado. E depois que ele voltou dessa lesão no joelho, claramente ele não é o mesmo jogador. Não significa que ele é um jogador inútil, que ele não sirva mais para jogar em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele não é mais aquele jogador incrível das duas passagens muito vitoriosas dele pela equipe do Palmeiras. Então assim, aí já tá errado, né? Porque assim, se fosse uma situação de, não, o Dudu tá vários jogos seguidos no banco de reservas, não é utilizado, não entra no segundo tempo, tá encostado, tá abandonado, aí talvez fosse justificável ele se sentir mal com essa situação. Porque assim, queira ou não queira, ele é um jogador muito grande aqui no futebol brasileiro, um cara de extrema relevância, então se ele fosse meio que encostado pelo Leonardo Jardim, seria compreensível ele não gostar, ele se sentir mal com isso. Mas assim, irmão, o cara virou reserva, sei lá, 2, 3 jogos que ele ficou no banco, e ele já começa a tumultuar o ambiente. E pior, fala publicamente, porque se fosse interno a situação, de repente daria até para contornar. Mas o cara vinha em entrevista dizer que não, tô insatisfeito, não tá legal, fui titular minha vida inteira, virei reserva do nada. Cara, pelo amor de Deus, irmão. E aí segue, ó. A gente tem aqui essa informação de que ele ainda por cima, além dessa tumultuação de ambiente que ele fez falando publicamente dessa insatisfação por ser reserva, ainda teve essa questão aqui, né? Que quando teve toda a treta interna ali por ele ter virado reserva, ele teria soltado essas aspas aqui: estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber. E aí, meu irmão, é sacanagem, né, cara? O clube fazer um investimento pesadíssimo nele, o que já era uma loucura do Cruzeiro. O Cruzeiro acreditou no Dudu, depois da reta final horrível dele pelo Palmeiras, o cara que teve a lesão que teve no joelho. Aí o Cruzeiro foi lá, acreditou nele, deu um contrato longo para ele, um contrato gordo, com um salário absurdo,
O que é uma loucura da parte do Cruzeiro, tá? É uma loucura. O Cruzeiro, o Alexandre Matos foi completamente insano de fazer isso. Mas beleza, o clube acreditou nele, a torcida acreditou nele, daí ele devolve com isso. Ah, não, irmão, tô aqui só para cumprir meu contrato, só quero saber da minha grana. Eu quero saber do que eu tenho para receber. O resto que se foda. Aí, meu irmão, o Dudu simplesmente deu aquela famosa mijada no Cruzeiro aqui, nesse momento, né? E ainda teve essa outra informação aqui completamente bizarra, né? Que, ó, antes de se afastar no Cruzeiro, Dudu pediu a Pedro Lourenço a demissão do técnico Leonardo Jardim, né? E aqui nada mais é do que o jogador brasileiro. Aliás, não vamos fingir que é só com o jogador brasileiro, né? A gente sabe que no mundo inteiro os jogadores fazem isso. Aquela questão do jogador ser mimado e querer derrubar o treinador quando as coisas não vão como ele quer. Isso acontece no mundo inteiro, né? Muitas vezes ele forma uma panelinha, os jogadores se unem, estão insatisfeitos com algumas decisões do treinador e conspiram para derrubar ele. Nesse caso aqui, cara, que bom pro Cruzeiro que foi só o Dudu, que ele não conseguiu montar uma panela para derrubar o Leonardo Jardim. Que bom pro Cruzeiro. Porque se tivesse conseguido formar essa panela, de repente ali, sei lá, jogadores que o Leonardo Jardim estava colocando no banco, se juntasse geral para fazer uma panelinha ali, talvez eles até conseguissem derrubar o Leonardo Jardim, porque infelizmente a gente sabe que assim funciona no futebol. Mas nesse caso aqui foi só o Dudu, né? O Dudu foi quem começou a dar chilique por ter virado reserva, criou todo esse ambiente insustentável e até tentou, ali nos seus últimos momentos no Cruzeiro, tentou fazer com que o técnico português Leonardo Jardim caísse. E assim, pelo menos aqui dessa vez, a gente pode dizer que foi uma decisão acertada do Cruzeiro, né? De não ter escolhido o jogador ao invés do treinador. Porque o que pode fazer o ano do Cruzeiro dar certo, o que pode fazer o 2025 do Cruzeiro dar certo, é sem dúvida alguma o trabalho do Leonardo Jardim prosperar. Se o Cruzeiro escolhesse, não, a gente tem aqui esse jogador, ganha um dinheiro amuado, a gente pagou um salário absurdo para ele, então vamos se livrar do treinador que é pra gente não desagradar o jogador. Aí, meu irmão, o ano já teria ido completamente pro buraco. Né? Porque assim, a merda já tá feita de ter dado esse contrato bizarro pro Dudu. Então assim, nessa situação aqui, a decisão menos ruim, menos prejudicial pro clube seria a que o Cruzeiro tomou de rescindir o contrato com o Dudu. Porque se eles fossem pelo caminho de não, pra gente não ter que rescindir o contrato com o Dudu, vamos mandar o Leonardo Jardim embora, porque de repente a gente sei lá, vai atrás de outro treinador e as coisas ainda podem funcionar e a gente mantém o nosso jogador aqui mais caro. Né? Que bom que o Cruzeiro não pensou dessa forma e que a atitude horrível do Dudu fazer isso aí, tentar derrubar um treinador, né? Mas sim, também não vamos fingir que é a coisa nova do futebol, né? Isso aí é mais velho do que cagar sentado. E aí a gente tem aqui as informações acerca da rescisão de contrato com o Dudu, né? Dudu passou 4 meses recebendo salário altíssimo no Cruzeiro e ainda vai embolsar uma multa rescisória de 15 milhões. Esse foi o acordo fechado. O que, assim, dada a circunstância, né? A gente tinha tido uma informação recentemente de que a multa rescisória do Cruzeiro com o Dudu era de 60 milhões de reais. Então, assim, eles conseguiram costurar um acordo ali entre eles para cortar essa multa para um quarto, né? 15 milhões de reais. O que ainda é um valor altíssimo, mas dos males o menor, né? Pelo menos não vai ter que pagar o valor total da multa. Porque assim, pelo menos o Dudu e o empresário dele foram razoáveis aqui, né? Porque se eles tentassem, por fim na força, pegar esses 60 milhões da multa na íntegra, pelo amor de Deus, seria uma coisa completamente inacreditável e era capaz do Dudu passar um bom tempo aí ainda arrastando essa situação com a equipe do Cruzeiro e sem conseguir jogar, né? Afinal de contas, ele continuaria com o vínculo no Cruzeiro, mas obviamente não iria jogar pelo clube por toda a indisposição que ele criou com o técnico Leonardo Jardim, né? E aí, ó, considerando que o salário dele é cerca de 2 milhões, né? O salário que o Dudu ganhava no Cruzeiro, 2 milhões de reais pelo Dudu. 2 milhões de reais por mês pelo Dudu em 2025. Cara, esse acordo aqui é inacreditável, irmão. Dudu recebeu cerca de 23 milhões de reais em 4 meses de trabalho. 5,7 milhões de reais por mês, né? Somando o salário que ele recebeu por esses 4 meses, mais os 15 milhões de multa rescisória. Ele jogou 20 partidas pelo Cruzeiro e marcou 2 gols. Cara, é um número assim inacreditável. Vamos pensar aqui, ó. 23 milhões dividido por 20. Ou seja, ele ganhou mais de 1 milhão de reais por jogo. Ele ganhou mais de 1 milhão de reais por jogo feito com a camisa do Cruzeiro. Agora por gol. 23 milhões dividido por 2, 11 milhões e 500 mil reais por gol o Dudu ganhou do Cruzeiro. Cara, esse acordo é inacreditável, rapaziada. É inacreditável. É um dos piores, assim, uma das piores contratações da história do futebol brasileiro, com toda certeza. Eu não sei se chega a ser tão ruim quanto o Luan e Leandro Damião, tá? De repente aí teria que fazer uma comparação, pegar ali os números. Mas é um negócio inacreditável isso aqui. É um negócio inacreditável, rapaziada.
E aí, qual vai ser o futuro do Dudu agora? Porque assim, deu toda essa treta com o Cruzeiro, foi uma contratação horrorosa, um dos piores negócios de futebol brasileiro nos últimos tempos, mas vocês podem ter certeza que o Dudu ainda tem mercado, tá? Vocês não tenham dúvida disso. A gente tem aqui essa informação do GE, de que o Dudu tá sendo monitorado pelo Atlético Mineiro e pelo Grêmio para a próxima janela. Cara, inacreditável. O Atlético Mineiro, que é o rival do Cruzeiro, né? Já pensou, cara? O cara faz isso tudo com o Cruzeiro e ainda vai jogar no rival depois. Meu pai do céu. A vaia que, cara, se ele for realmente jogar. Assim, em qualquer clube, tá? Não importa qual clube brasileiro ele vai jogar. De qualquer forma, quando ele for jogar contra o Cruzeiro, ele vai tomar uma vaia colossal. Mas se for pro Atlético Mineiro, a vaia vai ser multiplicada por 10, irmão. Vai ser, olha o que ele vai ser escrotizado pela torcida do Cabuloso aí, não tá escrito, viu, rapaziada? Outro clube que também pode tentar, e ele é o Botafogo, né, cara? A gente teve aqui essa fala do Alessandro Brito, né, diretor de gestão esportiva do Botafogo. Não teve nada, né, sobre o Dudu, mas é um atleta bem interessante, se encaixa em qualquer time do Brasil. Assim, eu acho que não vai rolar, tá? Assim, não combina com a atual gestão do Botafogo ir atrás de um jogador como o Dudu. Eu acho que não combina. Então, assim, eu acho muito, muito difícil o Botafogo ir atrás do Dudu. Não é do perfil atual do clube. Agora, Atlético Mineiro e Grêmio, cara, eu não vou duvidar, especialmente o Grêmio, viu? Na situação que o Grêmio tá, assim, o Grêmio atualmente tem um elenco bem modesto, né? Longe de ser um elenco estrelado, então, de repente, a diretoria do Grêmio possa brilhar os olhos em trazer um cara de nome aí como o Dudu, né? E aí, para finalizar aqui, a gente tem o senhor Alexandre Matos, que é o responsável por essa situação, né, cara? As contratações de Alexandre Matos para o Cruzeiro são simplesmente inacreditáveis. E assim, não é de hoje, né? O Cruzeiro recebeu muitas críticas por ter feito esse planejamento de investir muita grana em contratar jogadores de idade mais avançada ou que não viviam um momento muito bom, como é o caso, por exemplo, do Gabigol. Não é um cara de idade avançada, o Gabigol não tem nem 30 anos de idade ainda, mas é um cara que vem de 2 anos horríveis no Flamengo. Então, era uma contratação extremamente arriscada, o Cruzeiro fez essa contratação e o Gabigol também não ganha pouco, tá? Também ganha uma grana impressionante. Você tem aqui Bolassi, aí teve o Cássio que veio no ano passado já, né? O Dudu, o Fabrício Bruno também custou uma bala. O Fagner, mais um veteranaço aí. E você segue. Aí tem mais várias contratações aqui que o Cruzeiro fez do ano passado para cá para montar essa equipe que, na minha opinião, é extremamente desequilibrada. E aí o Leonardo Jardim tá lá tentando, de alguma forma, montar um time funcional, né? E aí para isso não vai ter jeito, cara. Não tem como pegar todos esses caras que custaram o cara e colocar para jogar. Então é natural que vai ter gente que ele vai colocar ali no banco de reservas, como foi o caso do Dudu, e o Dudu não aceitou bem, né? Mas eu acho que ele tá fazendo a coisa certa aí pelo futuro do Cruzeiro, né? Mas assim, esse cara precisa ser responsabilizado, cara. Cara, não tem como, irmão. Não tem como ele ter tomado essa decisão e não respingar nele. Porque assim, o Dudu tá errado? É óbvio que tá errado. Mas quem deu o contrato para ele, quem fez a contratação, eu acho que tá tão errado quanto, ou até mais. Porque é inacreditável. Olha o prejuízo que o Alexandre Matos deu pro Cruzeiro com esse investimento, cara. Com esse contrato pro Dudu. Olha o tamanho do rombo, bicho. É surreal, cara. O foda é que esse tipo de coisa nunca respinga nos dirigentes, né? Nunca respinga. Sempre estoura pra tudo quanto é lado, mas o dirigente passa batido, né? O dirigente contrata treinador errado, contrata jogador errado, faz uns acordos bizarros, aí dá tudo errado e no fim das contas ele segue lá com o trabalho dele intacto, embolsando uma grana federal, né? Enfim, rapaziada, era isso. Simplesmente inacreditável, cara. Pra mim, uma das piores contratações da história do futebol brasileiro. Manda aí nos comentários a sua opinião acerca desse tema. Pra onde será que o Dudu vai? Tô achando que vai ser pro Grêmio, viu, rapaziada? Tô achando. Lembrando que ele tava no Grêmio, né? No tipo Palmeiras, sei lá, uns 10 anos atrás. Valeu pela sua atenção aqui nesse vídeo. Like aí, se inscreve no canal pra não perder os próximos e nos vemos em breve. Valeu!